dia. Paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor de novo, mais um pouquinho. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui, Jesus. Pela unidade dos irmãos, Senhor. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui nesse culto, Senhor. Obrigado por cada pessoa preciosa que está aqui hoje, Senhor, que você ama, pessoas que são da casa, pessoas que estão nos visitando. Quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse domingo, Jesus, que ele possa ser um dia guardado no nosso coração como um dia de esperança, Senhor, como um dia de boas memórias, como um dia agradável, Senhor, de que mesmo em momentos talvez que não estejam tão bons, nós podemos ter esperança e fé que dias melhores virão. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Que possa ser um momento de entendimento da Tua palavra, entendimento da Sua parte, como já tem sido até agora, Deus. Obrigado por cada ministração preciosa, Pai, que o Senhor tem derramado no nosso coração aqui, Jesus. Nós queremos Te agradecer e louvar o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que estão no meu coração. E eu creio que o Senhor tem falado muitas coisas já, que talvez aquilo que eu vou falar possa não acrescentar muito dentro daquilo que já foi dito, mas espero que você fique atento, atenta. Amém. E foi muito legal isso que o Guilherme ministrou aqui na frente agora, falando sobre a questão do medo, dessas cordas que muitas vezes nos prendem, nos impedem de desfrutar da plenitude daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? E às vezes esse medo também ele vem nas nossas vidas não com a aparência de medo, né? Ele vem com a aparência às vezes de uma ansiedade, né? Ele vem com a aparência de um outro sentimento, de que as coisas não vão dar certo, ou de um sentimento, né, como o Guilherme falou, de que algumas coisas já possam ter passado. Então, às vezes, o medo ele se manifesta como um sentimento de desistência nos nossos corações. Um sentimento de que talvez não era para ser assim, e tudo isso era uma coisa da nossa cabeça. E isso serve muitas vezes para tentar abafar esse sentimento de decepção que pode estar dentro dos nossos corações, de que algumas coisas já não vão mais acontecer. E algumas semanas atrás o pastor Tiago ele pregou aqui uma mensagem assim muito bacana, que eu realmente assim recomendo fortemente que a gente assista mais vezes, onde ele falou muito forte sobre algumas lições que a criação podia nos ensinar. E ele falou sobre o planejamento, ele falou sobre o fechamento de ciclos, ele falou sobre nós avaliarmos a nossa vida. E foi uma pregação assim muito boa, uma pregação assim muito detalhada, que vale a pena a gente assistir mais vezes para prestar atenção. E às vezes você, como eu, não é um planejador tão bom, né? Uma vez a gente estava fazendo um teste de personalidade empresarial e profissional, e das personalidades é a personalidade que é definida como um animal. Então tem lá o golfinho, tem o lobo, tem a águia, e tem mais um que eu não me recordo agora. Mas o lobo, ele tem uma personalidade, o tubarão, isso. E o lobo ele tem uma personalidade de uma pessoa assim extremamente organizada, uma pessoa metódica, né? Uma pessoa assim um analista por excelência. E aí eu fui fazer o meu teste e o Guilherme falou assim: eu acho que você é lobo. Eu falei: nossa, então eu tô enganando você bem, porque não tem cara mais desorganizado do que eu nessa vida. Isso foi alguns anos atrás, de lá pra cá eu espero ter melhorado um pouco, mas essa é igual o Tony contou pra mim esses dias, né? É os anjos, padre, voa então. Não, é que nós é fiote ainda, nós não voa. E talvez eu era um lobo filhote, amém. Tomara que eu tenha amadurecido um pouco. Mas eu vejo que tem coisas nas nossas vidas que às vezes a gente não é tão bom mesmo. E Deus, ele é
tão maravilhoso que ele preenche as lacunas daquilo que a gente não consegue fazer com excelência, porque ele quer destacar na nossa vida aquilo que ele depositou como talento e que a gente consegue fazer com excelência. Só que para a gente conseguir alcançar alguns objetivos nas nossas vidas, para a gente conseguir avançar dentro das coisas que a gente sabe que Deus depositou nas nossas vidas, e às vezes você está me ouvindo e está pensando aqui, Marcos, eu sinceramente eu não sei nada daquilo que Deus tem depositado sobre a minha vida. E Deus, Ele deseja despertar isso nas nossas vidas em processos que são gradativos, porque Ele respeita o nosso tempo. Se Deus pegasse aquele Moisés de frente com a sarça ardente e jogasse ele na frente do Mar Vermelho, ele ia se jogar e ia se afogar sozinho lá, porque ele não estava nem com coragem de ir falar com os seus próprios irmãos israelitas, né? Que dirá ir falar com o faraó, ou enfim, libertar eles e abrir o Mar Vermelho e todas aquelas coisas que nós já entendemos. Então Deus, Ele deseja realizar as coisas nas nossas vidas através de processos, e para uma decisão grande ser tomada, eu preciso aprender a tomar pequenas decisões. Eu preciso aprender a dar pequenos passos. E às vezes a gente se desespera, a gente tem medo, a gente não acredita, porque a gente olha o grande monte que tem entre o lugar em que nós estamos e o lugar em que nós desejamos ou nós acreditamos que Deus deseja nos levar. E aquilo parece intransponível, porque a gente só consegue olhar, puxa, mas a minha perna não alcança essa distância. E Deus sabe que não alcança mesmo. Por isso que a gente precisa de pequenos processos. A gente precisa estar com um calçado adequado para essa caminhada. A gente precisa estar com uma roupa adequada, a gente tem que estar com um mantimento, e Deus, Ele vai nos preparando para isso. Então às vezes você recebeu uma palavra que você não acreditou, porque você achou que isso era longe demais, e você falou assim, eu não tenho como tomar uma decisão para sair desse ponto onde eu estou e alcançar aquele, mas são pequenas decisões. Ontem, o Daniel e a Rena, eles noivaram, não quero aqui ficar, né, enfim, mas já que estão já no meio da roda, né, então, vamos falar um pouco sobre isso. E esse noivado, ele não aconteceu em uma pergunta e uma resposta. Ele aconteceu em uma sequência de um relacionamento diário, de amizade e de amor que foi sendo construído, até que um dia os dois se olharam e pensaram, eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa. Essa decisão, ela não se toma num primeiro olhar, você não olha para uma pessoa e de repente fala, puxa, eu acho que eu quero, né, o João, a Maria e o Nicodemos, os 3 filhos que eu quero ter, vai ser com essa moça. Não é assim que acontece. O processo, ele é gradativo, e a gente precisa aprender a construir essas pequenas decisões diárias que vão nos levar para o lugar onde a gente quer chegar. Quando Jesus, ele é chamado porque Lázaro está doente, ele espera, ele não vai porque existe um processo que precisa ser passado, e que Maria e Marta precisam passar. E eu acho muito engraçado esse momento, porque tem um outro episódio, onde nós sabemos que lá está Maria e Marta, e Maria está desfrutando de uma conversa com Jesus, enquanto Marta está preocupada com outras coisas. E a gente sempre julga Marta por isso, mas eu acredito que Marta, ela aprendeu a lição nesse dia. E ela parou de fazer o que ela estava fazendo para desfrutar da presença de Jesus. O texto não diz isso, isso é uma imaginação minha, mas por que eu acredito dessa forma? Porque quando Lázaro morre e Jesus chega na cidade delas, as duas têm exatamente a mesma reação, com uma diferença. Maria, ela permanece sentada em casa. E Marta vai direto ao encontro de Jesus. Então aquela Marta, que talvez num outro momento estava preocupada com tantas coisas, ela vai desesperada aos pés de Jesus, porque ela passou por um processo de entendimento e agora ela sabe quem Jesus é. E ela vai correndo ao encontro dele porque sabe a importância que Jesus tem. Embora ela não tivesse fé para acreditar que Jesus pudesse ressuscitar Lázaro, a disposição do coração dela de ir ao encontro de Jesus era diferente da mulher que tinha Jesus sentado na sua mesa e estava preocupado com outras coisas. Mas Maria permaneceu sentada, e só depois, quando ela é chamada por Jesus, que ela vai ao encontro dele. Então a gente vê que houve um processo de maturidade na vida de Marta. Ela entendeu algumas coisas durante essa caminhada. E uma das coisas que eu entendo sobre decisão, irmãos, é que Jesus, quando a gente olha a trajetória de Jesus, nos 4 evangelhos, eu percebo que para Jesus não tinham pequenas e grandes decisões. Tudo e todos eram importantes quando o Senhor estava naquele lugar. Então não importa se era uma mulher com fluxo de sangue correndo para tocar nas vestes dele no meio da multidão, se era uma festa de casamento onde eles precisavam de mais vinho, se era uma multidão que precisava ser alimentada, ou se eram 12 discípulos que estavam na frente dele para comer o último jantar junto do seu Senhor, todos esses momentos eram igualmente importantes para o Senhor que quer fundamentar a nossa vida. E a gente às vezes erra, porque a gente fica pensando muito nas coisas grandes, e a gente não dá importância para as coisas pequenas. Sabe aquele texto em Mateus 23, quando Jesus está falando dos dízimos e das ofertas para os fariseus?
E ele fala assim, olha, vocês tiram o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas vocês se esquecem dos preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E é claro que a justiça, a misericórdia e a fé são muito maiores do que a gente tirar a primícia do endro, do cominho, da hortelã. Falando, então, eu vou tirar a primícia disso aqui que eu plantei, eu vou tirar a primícia disso aqui que eu plantei, vou ser minucioso na minha planilha, mas acabo me esquecendo das coisas mais importantes. Só que às vezes a gente começa a discursar sobre coisas mais importantes e a gente abandona as pequenas coisas que também são importantes. Jesus ele termina dizendo, olha, vocês deviam fazer essas coisas sem se esquecer daquelas. Em nenhum momento ele falou que a primícia do cominho, da hortelã não eram importantes. Ele só falou que eles estavam se esquecendo do mais importante. Mas não era para abandonar as pequenas coisas. E a gente às vezes tem abandonado as pequenas coisas. E as pequenas decisões importantes que vão nos levar a um processo de maturidade para viver as coisas maiores. Um casamento, ele não é construído em um altar com um belo vestido, com um belo terno, com uma grande festa. Um casamento, ele é construído no primeiro bom dia que você dá quando você acorda para sua esposa e para o seu esposo. Um relacionamento familiar, ele é construído nos pequenos momentos que nós vivemos no dia a dia. Por isso que veio primeiro Jesus para depois vir o Espírito Santo. Porque Jesus ele veio e começou a fazer as coisas no detalhe. Ele veio e curou uma pessoa para depois o Espírito Santo vir sobre todos e mostrar que nós podíamos orar e curar todos. Então ele mostrou a manifestação com uma pessoa para depois essa manifestação poder acontecer diante da multidão. Ele primeiro fazia as coisas no lugar secreto para depois as coisas poderem acontecer na frente de todas as pessoas. A gente precisa aprender a valorizar os pequenos momentos, os pequenos detalhes e as pequenas decisões. Sabe quando você está na frente de uma pessoa desconhecida que você nunca viu na sua frente, no caixa de supermercado, ou num ambiente que você percebe que aquela pessoa não está bem? De alguma forma você olhou para aquela pessoa e você viu que tem alguma coisa de errado. E aí você vira as suas costas, meu Deus, a minha Bíblia está se desfazendo. Você vai embora, e aí você vem aqui no meu lugar, onde eu estou, e você vem pregar na igreja para as pessoas. Ou você simplesmente vem ao culto para participar desse ambiente onde nós estamos aqui reunidos, porque isso aqui é importante. Irmãos, tudo é importante. Todas as pessoas são importantes. Algumas semanas atrás, eu acho que eu até compartilhei essa experiência aqui, mas eu quero rememorar ela de novo. Se eu não contei ou se contei, enfim, já esqueci. Mas há uns 3 meses atrás, mais ou menos, o Tony me ligou e falou assim que uma mulher que uma vez lá ele tinha ajudado, ela estava precisando de cesta básica, ela tinha uma filha pequena, tal, né? E ele falou, puxa, será que a igreja não pode ajudar? E aí eu liguei para o Thiago, e ela morava lá, próximo da minha casa. E aí eu liguei para o Thiago, o Thiago falou, não, vamos ajudar. Ele depositou o dinheiro na minha conta, eu fui lá, comprei rapidinho e fui levar na casa dela. E naquela semana, o Tobias estava um pouco doentinho, assim, estava com um resfriado, tal, e foram noites assim difíceis para ele dormir, mas ele estava bem, estava brincando, estava tudo certo, só que aquela dificuldade, né, que a gente sabe que com uma criança pequena não é muito fácil. E aí eu comecei a questionar o Senhor sobre aquela situação, eu falei, poxa Deus, cura o meu filho, né, tá tão chato isso, uma situação tão ruim. E aí eu fui levar a cesta básica na casa daquela mulher bem nesses dias. E aí quando eu cheguei lá, e a gente, né, abriu o porta-malas, a gente começou a descarregar as compras, ela veio assim com a menininha no colo, que tinha exatamente a mesma idade do Tobias. E aquela menininha, ela veio e a mulher, ela falou assim, ela tem microcefalia. E aí aquela menininha, ela sorriu para mim. E eu fiquei com meu coração partido, de ficar preocupado com o mero resfriado do meu filho saudável, quando aquela mulher disse para mim que estava pleiteando na justiça pela aposentadoria de uma criança de 11 meses. Aquele momento era importante. As minhas pequenas murmurações da minha casa não representavam nada. Sabe, a gente precisa aprender a parar o mundo ao nosso redor e olhar para as coisas que estão acontecendo. Eu sou uma pessoa extremamente distraída. Tem coisa, irmãos, que Deus falou comigo que eu levei 2 anos para perceber que Ele falou comigo. Falei, poxa Deus, me ajuda a ter um pouco mais de foco aí. 2 anos para eu perceber uma situação acontecendo na minha vida. Quando eu estava para ir para Portugal, eu pedi uma licença não remunerada da minha empresa. Fiz todo um planejamento, o pessoal
do meu trabalho se reuniu e compraram um relógio de presente para mim, para antecipar o meu aniversário, porque eu não ia estar no meu aniversário trabalhando no banco. Foi muito bacana, tal, a gente comemorou, abracei todo mundo e tal. Acontece que o meu visto de Portugal não chegava, eu já comentei com vocês. E eu falei, puxa, eu comprei uma passagem de avião, eu fiz todo um planejamento profissional, eu comecei a entrar em colapso. Falei, isso aqui não vai dar certo. Eu lembro que um mês depois que eu já estava sem trabalhar, eu estava indo na agência, na frente do meu trabalho, comprar euro, e me encontrei com os colegas de trabalho, eles ficaram, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar em Lisboa? E eu fiquei, pois é. Sabe aquela situação, o que o Guilherme falou aqui, de você sentir vergonha da exposição? Eu me senti exposto, eu falei, puxa, eles vão comentar com outros colegas, falar, o Marcos está dormindo em casa, está fazendo outra coisa, deve estar montando um negócio, está enganando a empresa. Ufa, graças a Deus, um acidente acabou de ser evitado. E aí eu comecei a entrar em colapso, e a Isabela olhava para mim e falava assim, calma, teu visto vai chegar, vai dar tudo certo. Eu falava, não vai dar nada certo, as aulas vão começar, eu estou atrasado. Eu fui na Biblioteca Pública do Paraná, um dos meus lugares preferidos aqui de Curitiba, nesse período que eu não tinha nada para fazer, estava só esperando acontecer. E eu entrei naquela livraria, e um pouco antes do Daniel ir para os Estados Unidos, que ele foi um pouco antes que eu fui, a gente estava comentando um dia sobre literatura, tal, sobre livros, e aí o Daniel falou assim para mim, você já leu O Velho e o Mar? Eu falei assim, nunca li esse livro. Ele falou, do Ernest Hemingway, é um livro bem bacana, é um livro bem curtinho, acho que não tem nem 100 páginas. Quando tiver a oportunidade de ler, é uma leitura bem leve, bem tranquila, tal, é um livro bacana, tal. Eu falei, beleza, isso uns 2 meses antes desse momento que eu estava vivendo. Eu entrei naquela livraria e me deparei com O Velho e o Mar, que foi o livro que ele contou para mim numa conversa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ler esse livro aqui. Peguei aquele livro e comecei a ler. E esse livro, ele basicamente conta a história de um homem que sai para pescar, sozinho, no meio do mar, e ele pesca um peixe que é muito grande, e o peixe não desiste não se entrega à pescaria, mas ele também não desiste de deixar o peixe embora. Ele fica naquele barco dia e noite, aguardando. E eu terminei de ler esse livro na semana que o visto chegou na minha casa. Irmãos, eu levei 2 anos para saber que Deus estava falando comigo através desse livro. Ah, Deus, então o Senhor estava trabalhando o processo de paciência em mim, e eu não percebi o que o Senhor estava fazendo, tal. Me perdoe, tive 2 anos de delay da sua palavra, hein, mas espero que esteja em tempo de eu amadurecer um pouco com esse processo. Irmãos, eu estava sozinho na minha casa, eu estava lendo aquele livro, mas eu lembro que no meu primeiro dia no aeroporto eu conheci uma moça, e a gente conversou muito, tal, falei algumas coisas para ela. Eu não teria conhecido essa moça se o meu visto tivesse chegado antes. Quando eu cheguei em Portugal e eu não tinha um lugar para ficar, porque, pasmem, os senhores e as senhoras, eu tinha perdido o e-mail dos quartos, onde eles me mandaram com o alojamento que eu ia ficar. Mas preste atenção nesse processo da pequena decisão. Eles mandaram a minha aprovação da faculdade de Portugal no meu e-mail pessoal e disseram, logo você receberá o e-mail dos alojamentos. Mas esse e-mail dos alojamentos nunca chegava. Nunca chegava, nunca chegava, nunca chegava, até que um belo dia eu resolvi abrir o e-mail da universidade, que eu só usava para acessar o Wi-Fi da faculdade. Achava que aquele e-mail não tinha fundamento nenhum. E estava lá assim, aviso sobre aviso. Marcos, olha, se você não nos responder sobre o alojamento, a gente vai ter que disponibilizar a sua vaga para outra pessoa. E aí eu tentei responder aqueles e-mails desesperado para tentar recuperar aquela situação. Puxa, tomei uma decisão errada, eu perdi, eu não abri o e-mail e tal, desesperado. Marcos, infelizmente você perdeu o alojamento. Eu falei para Isabela, eu perdi o alojamento de Portugal, não sei onde é que eu vou dormir agora, o que eu vou fazer da minha vida? Mas olha, quando a gente está no caminho do Senhor, até as coisas que parecem que são erradas, elas são acertadas por Deus, porque eu não tinha errado. Eles mandaram um e-mail no meu e-mail pessoal, eu estava na mesma expectativa, o outro e-mail nem era usado, mas eu me culpei por aquilo. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu liguei para mais de 20, 30 lugares, para tentar arrumar um quarto. O único lugar que me respondeu foi a casa onde eu fiquei, e eles haviam colocado o anúncio para alugar o quarto na casa deles, na semana que eu cheguei em Portugal. Eu cheguei em Portugal com 1 mês de atraso das aulas. Eu estava atrasado? Não, eu estava no tempo de Deus. Eu fiquei na casa dessa família, e o que aconteceu lá foi maravilhoso, eu já contei aqui para vocês, foi uma bênção, eu tenho contato com essa família até hoje, nós somos amigos. Aconteceram coisas maravilhosas. Somente na última semana que nós estávamos lá, de quase 4 meses aqui, eles abriram o coração. Quando eu abracei a Anabela, que foi como uma mãe para mim lá, ela não aceitava o meu abraço, não aceitava, até que ela se entregou, começou a chorar, a gente pôde orar junto, foi uma bênção, foi maravilhoso.
E em todo esse processo que eu tenho vivido, e de lá para cá, agora como pai, junto com a minha esposa, o Senhor tem me ensinado que a gente precisa aprender a valorizar os pequenos detalhes da nossa vida. A gente precisa valorizar esse culto aqui. A gente precisa valorizar as palavras que estão sendo liberadas aqui agora. Sabe, às vezes, irmãos, eu escuto outros bons pregadores de vez em quando. É muito raro, mas às vezes eu escuto uma boa pregação de bons pregadores, pastores que têm projetos grandes, pastores americanos. Eu escuto boas pregações. Tem coisas que eu escutei de homens e mulheres nessa casa, coisas assim tão ricas e tão preciosas que eu nunca escutei em culto nenhum dos Estados Unidos que eu já assisti. Tem preciosidades que estão sendo liberadas aqui que às vezes a gente trata como nada, porque a gente não valoriza as pequenas coisas. A gente acha que a nossa vida vai mudar num grande congresso, num grande seminário. E nesse culto de 30, 40 pessoas, o Senhor quer transformar a nossa história e a gente não está vendo as coisas acontecer. Por causa de pequenas decisões que a gente deixa de tomar. O Guilherme orando aqui, algo que vem do céu. E você pensa assim, puxa, mas... amém. E aí você escuta um pregador de fora falando a mesma coisa e você fala, nossa, que revelação! O nosso coração, a todo momento, ele está tomando decisões. Quando você não faz nada, por si só, já é uma decisão. Quando você não diz nada, você decidiu calar-se. Quando você não fez nada, você decidiu permanecer inerte. O Senhor, Ele quer tirar a gente desse lugar e nos colocar em um lugar de movimentação. Jesus, Ele realizou algumas curas específicas no sábado, não foi para confrontar a lei, foi para confrontar a religião, de que nós não vamos fazer nada, porque a lei nos manda fazer isso. A gente precisa sair do aspecto religioso, das cadeias da religião que muitas vezes nos prendem e não nos deixam viver a plenitude daquilo que Deus quer para as nossas vidas. O Tiago ministrou louvor aqui nessa manhã e tem ministrado, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a adoração espontânea que o Tiago libera aqui na frente. Eu conheço poucos músicos que conseguem liberar uma adoração espontânea. Eu vejo muitos adoradores dos Estados Unidos, de grandes igrejas, que não liberam adorações espontâneas, como nós vemos sendo liberado aqui. Tem gente que vai adorar o Senhor, e vocês sabem, né, eu sou um péssimo em tudo que se relaciona com música. Se eu ver uma nota musical, eu tropeço e caio. Mas, quando eu vejo alguns grandes ministros, eu falo, nossa, isso aqui é muito bacana. Mas às vezes a gente não está valorizando o que está sendo liberado. E o que eu digo com valorizar? É você se mover na corrente daquilo que está acontecendo. Porque falar amém e dizer glória a Deus, não fala a verdade sobre a disposição do nosso coração. A nossa linguagem corporal pode estar mentindo com as nossas mãos levantadas. A gente precisa fazer um autoexame do nosso coração para vivenciar na plenitude o que Deus está fazendo na nossa casa. É por isso, irmãos, que acontecem divórcios. Porque a gente para de olhar para dentro da nossa casa e começa a olhar para dentro da casa dos outros. E hoje em dia a gente não precisa nem da janela mais, né? É só você abrir o celular que tem 1 milhão de janelas abertas para você ficar olhando para a casa de todo mundo, menos para a sua própria casa. E a grama de todo mundo sempre é verdinha, né? E a tua sempre dá mais trabalho cortar. Eu estou usando isso porque agora eu estou cortando muita grama lá em casa, dá trabalho mesmo, viu? Eu estou até com os meio queimados que eu cortei lá essa semana e deu muito trabalho. Perguntei pro Guilherme se ele queria cortar uma grama. Ele, que cortar grama, rapaz? Não quero cortar grama, não. Cada um na sua, né, Guilherme? Cada um com seus desejos, o senhor sabe. O que eu quero dizer para vocês aqui em suma, de forma muito simples e muito objetiva, é que Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias acontecendo através de pequenos momentos e de pequenas decisões. Da decisão de você entrar no quarto do seu filho, sentar na cama e falar assim, filho, eu posso orar com você? Me dá 5 minutos para a gente ter um tempo de oração juntos. Às vezes a gente reclama que a gente não tem uma vida profunda de oração, mas a gente não faz nada para isso acontecer. A gente não faz nada para isso acontecer. Comece a dormir com a Bíblia do lado da cama e na sua mesinha de cabeceira, ao invés de dormir com o celular. Comece a dizer boa noite para o seu cônjuge antes de dormir. Comece a chegar no culto aqui de manhã
E hoje eu quero até aproveitar aqui para pedir um perdão pro pessoal que trabalha no serviço. Me perdoem. Eu fui atribulado com muitas informações esse final de semana. Fui dormir muito tarde. Eu esqueci completamente da ceia. Completamente, irmãos. Aqui estou colocando a minha fraqueza diante da igreja. Me perdoem. Completamente esqueci. Mas me ligaram para perguntar se eu estava trazendo pão e eu estava atrasado para o culto. E aí na hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu liguei para o Thiago Abrão assim, falei, e o Thiago Abrão falou assim, não, fica tranquilo, tá tudo resolvido. Eu cheguei aqui, pedi perdão para Caio, para o Thiago, que tinham me ligado, eles, não, fica tranquilo, não esquenta a cabeça. Eles podiam ter me dado uma bronca, eles mereciam uma bronca, mas eles não me julgaram, eles me abraçaram, me acolheram, aceitaram meu pedido de perdão. Resumindo a pregação, né? Indo de uma ponta a outra. Eu vou precisar de mais um copo d'água aqui, cara, eu fiquei nervoso agora. Irmãos, de fato, quem me conhece aqui há mais tempo sabe como eu sou. Essa semana, o Gabriel e a Thaís estavam lá em casa. A Isabela pediu para a Thaís passar o café. Eu estava terminando de lavar a louça e eu bati na garrafa de café, assim, ó, caiu o café no fogão, caiu o café em tudo. A Thaís falou assim, meu Deus, Marcos, você é um desastre. Você não muda mesmo. O Gabriel falou para mim que um dia estava na casa do Rodrigo, quando eu estava em Portugal, ele falou que começaram a falar de mim, só de mencionar o meu nome, o copo caiu na mesa. Falei, meu Deus, o espírito do Marcos está entre nós aqui. O pessoal parou de me convidar, será que foi por isso? Eu me sinto amado nessa igreja. Eu me sinto em casa aqui. Eu me sinto em casa com a minha esposa e com meu filho. Eu me sinto amado no meio dessas pessoas. Porque a convivência que nós temos aqui é um processo diário de pequenas decisões, de pequenos abraços, de alguns cultos, de alguns momentos de oração. Não é nada extraordinário, com 3 e 4 mil pessoas assistindo uma live, mas o Espírito Santo está presente. Porque Ele decidiu estar conosco, e nós decidimos estar com Ele, e nós decidimos estar uns com os outros. Hoje nós vamos cear ao Senhor. Eu não vou falar nada sobre a ceia, mas acredito que vai ser ministrado algo específico sobre isso. Mas é como o Guilherme falou algumas semanas atrás, quando nós decidimos sair lá do ginásio e vir para cá, é aqui que a comida é feita, é aqui que as reuniões acontecem, é aqui que eles passam o dia a dia, é no cotidiano. É no mesmo sofá que você senta para assistir a tua televisão, que você pode sentar para orar com a tua esposa, que você pode sentar para ler a Bíblia com o seu filho. Eu peguei a Bíblia, saí do carro essa manhã com o Tobia, e na hora que eu peguei a Bíblia, ele olhou para ele e falou assim, Bi. Ele sabe tão bem o que é a Bíblia, que um dia eu deixei a caneta em cima do sofá com a Bíblia aberta, ele rabiscou uma página inteira da Bíblia. Falei, é isso aí, filho, vamos começar a meditação. E quando a gente estava adorando aqui, ele levantou as mãozinhas para o alto. Chegou aqui por 5 minutos parado, com as mãozinhas levantadas para o alto. Cara, ele só tem 1 ano e 4 meses. Mas eu falo isso com toda a humildade do coração. O quanto me alegra que o meu filho saiba que essa é a Bíblia, porque ele vê que ela está sendo lida em dias e momentos comuns. Porque ele rabiscou a minha Bíblia em cima do sofá, porque ela estava aberta e não em cima de uma prateleira. Porque ele levantou as mãozinhas aqui, porque ele vê os seus pais e a igreja que faz parte dessa família fazendo a mesma coisa. São as pequenas decisões que vão transformar a nossa vida. E elas vão nos levar para as grandes e desafiadoras decisões que nós teremos que tomar, sim, empresariais, na frente de multidões. Sim, essas coisas também vão acontecer. Mas elas serão fundamentadas por pequenas decisões que foram tomadas sabiamente todos os dias. E não por pessoas que sonharam com coisas grandes, mas não deram os pequenos passos para que elas acontecessem. Amém? Vamos orar ao Senhor então. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento para nós celebrarmos a ceia. Eu me lembro de uma palavra que o pastor Cícero deu aqui umas semanas atrás, que ele falou sobre o quarto que a Sunamita preparou para Eliseu, né? Uma mesa, uma cadeira, uma lamparina e uma cama. São coisas simples, irmãos.
São coisas muito simples que o Senhor deseja de nós. Às vezes, você com uma Bíblia na tua mão, um caderno e uma caneta, o Senhor vai falar coisas extraordinárias ao teu coração que não foram registrados em livros cristãos. Às vezes, num culto de domingo que você acorda um pouco cansado e fala, puxa, será que eu vou hoje? É o culto que o Senhor deseja não só falar ao teu coração, mas o Senhor deseja levantar a tua voz para compartilhar coisas preciosas que vão transformar a vida dos teus irmãos e das tuas irmãs. Quero te convidar a nessa semana se levantar e observar as coisas ao teu redor, aonde você estiver andando, você ser uma pessoa menos distraída do que eu e escutar a voz do Espírito Santo. Escutar a voz do Espírito Santo. Não faça as coisas de forma mecânica. Não é só porque eu falei para você orar para o teu filho que você vai chegar em casa e falar, filho, vem aqui. Escuta o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sabe a individualidade da tua família. Ele vai te dar a estratégia nos momentos certos para você criar um laço de diálogo com o teu cônjuge, criar um laço de oração dentro da tua casa. É isso que ele deseja fazer. Deixa a segunda-feira de manhã se tornar mais extraordinária do que o culto de domingo. Liga para um irmão, manda uma mensagem para alguém, agradece uma pessoa que te ajudou, manda uma mensagem de fortalecimento para outra pessoa, olha nos olhos dos teus filhos e fala para eles o quanto eles são lindos e o quanto você ama eles. Chega na igreja no domingo que vem e agradece uma pessoa que você tem visto labutar dia e noite para fazer as coisas acontecerem aqui. Ora pelo teu pastor, não só na tua casa, libera uma palavra de oração sobre ele. Ah, mas eu não tenho o que falar, ele é um homem de Deus. Irmãos, tome pequenas decisões que vão mudar a forma como a gente enxerga a nossa vida. Deixa Deus te usar, deixa Deus te amar e estenda esse amor para outras pessoas com as decisões do seu cotidiano que podem transformar as nossas vidas para sempre. Jesus, obrigado. Que o Senhor abençoe cada vida preciosa que aqui está, Senhor, e nos ajude a tomar as decisões que nós precisamos para alcançar o teu coração, Jesus. Para alcançar o teu coração. Amém.